Olá, bom dia no nome do Senhor, que você tenha um final de domingo muito feliz e que Jesus te abençoe. Hoje eu quero começar de uma forma diferente, sabe por quê? Hoje eu vi uma notícia, ou melhor, um colega meu, um pastor, o qual participou do mesmo movimento apostólico que eu também tinha participado. Hoje veio a público e pediu, diante da sua igreja, que é uma igreja monstruosa no Brasil, um ano sabático. Sabe para quê? Para cuidar da sua família. Porque parece que houve um problema pessoal e esse problema vazou nas redes e aquilo que ele estava aparentando ser na igreja não era verdade e ele foi honesto, ele foi honroso, ele foi valente e disse: olha, até aqui vim, paro por aqui, vou cuidar da minha família. E resolveu isso dizendo que era um ano sabático. Eu quero dar os parabéns para esse homem que construiu uma igreja maravilhosa, que levou muitos jovens aos pés do Senhor Jesus, mas agora, nesse momento, ele teve que pastorear a sua casa. E, coincidentemente, há 11 anos atrás, na cidade de La Corunha, eu e a Lucy também decidimos, como homens e mulheres de Deus, pastorearmos as nossas filhas. Mas você vai dizer, mas você era pastor e não pastoreava a sua casa? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Às vezes, aquelas pessoas que estão na frente da igreja, na frente de um trabalho missionário, às vezes se envolvem tanto com o querer ser, o querer ter, o querer parecer, que se esquecem das suas famílias. Não foi esse o meu caso, parece que não foi esse o caso do outro pastor, mas muita gente põe como prioridade a instituição chamada igreja, ao invés de pôr em primeiro lugar a instituição chamada família. Mas você vai falar, não, mas a igreja primeiro, não, Deus primeiro, família depois, e depois vem as outras coisas. O Senhor Jesus, quando ele criou o homem, ele o pôs, fez um jardim maravilhoso no Éden e falou, olha, você vai ficar aqui para cuidar e cultivar. E a nossa família é o nosso Éden. Antes de eu ter uma família de fé, antes de eu querer pastorear as pessoas que estão me ouvindo agora, querer me preocupar com as pessoas, eu não posso deixar de pastorear a minha casa. Hoje está em moda. Eu conheço vários pastores que separaram e continuam pastoreando. Eu conheço vários pastores que casaram 1, 2, 3 vezes e ainda continuam pastoreando. Eu conheço pastores que tiveram adultério e que ainda continuam pastoreando. Ou seja, nós estamos chegando num ponto onde os homens que se dizem de Deus estão mais preocupados, e as mulheres também, mais preocupadas em querer ter, ser, do que realmente buscar aquilo que Jesus quer para nós. A palavra do Senhor deixa claro que ele diz assim, como é que você quer tomar conta das coisas de Deus? Como é que eu, Renato, posso querer falar do Dr. Ronaldo, falar do Sr. Tonino Lavalle, falar do José Manuel, se eu não cuido da minha própria casa? Como eu posso querer falar de Jesus para as pessoas se eu não sou capaz de usar a palavra de Deus para pastorear a minha própria casa? Que homem de Deus sou eu? Como eu posso? Sabe por quê que é mais fácil pastorear lá na igreja? Porque existe dentro desse problema um demônio que fica segurando o microfone e todo mundo quer aparecer, todo mundo quer ser a voz que dita as regras. Isso vem do homem, não só na igreja, mas em todas as instituições. As pessoas têm uma avarícia muito grande. E sabe o que diz a Bíblia? Que o avarento colocará em risco toda a sua família. E eu já vi famílias todas destruídas, mas vi alguns desses pastores que eu falei para vocês, mas Renato, o campo está tão fértil, nós temos que colher, temos que ganhar as vidas para Jesus. Legal, não? Eu sempre falo isso. O que adianta você salvar uma pessoa fazendo uma cirurgia com tudo sem estar esterilizado e você naquele momento cura, mas depois você provoca uma doença infecto-contagiosa e essa pessoa vem a óbito, tendo em vista a sua falta de cuidado no tratar dessa pessoa?
Que vantagem teve? Então, aquelas pessoas que hoje querem se vestir de um louco por trabalhar para Jesus, acha que a palavra de Deus foi jogada fora. Não, 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 não. Deus deixou claro, avisou Noé que vinha tempos difíceis. Jesus avisa hoje que os tempos são difíceis. Noé teve que construir uma arca. Para quem? Para toda a sua família. Mas hoje não, hoje nós não queremos construir arca. Nós queremos não preservar a nossa família. Nós queremos ser grandes. Muitas pessoas dando link no Facebook, Instagram, seja o que for, Facebook. Todos nós queremos ter likes, todos nós queremos ser aceitos, todos nós queremos falar, gravar vídeo, mas esquecemos de cuidar das nossas próprias famílias. Nessa viagem que eu fiz com a Lucy de volta para a Holanda, nós vimos famílias, pais e mães loucos no telefone e os filhos gritando nos aeroportos, e pais e mães não são capazes de parar 10 minutos para cuidar da sua família. Nós vimos pessoas nessa viagem, pessoas que se punham roupas bonitas e tudo, e depois filhos soltos pelos aeroportos, pelos aviões, tendo atitudes ridículas. Na minha frente, na viagem de Campo Grande até São Paulo, nós vimos uma família na qual eu vi, porque estava na minha frente, uma senhora que só preocupava em colocar as suas fotos bonitas de Face no seu Instagram. E depois eu instei, porque eu estava na frente, eu vi o Instagram dela, olhei o Instagram, vi quem era. É uma pessoa de destaque, ela gosta de se aparecer, mas a sua filha veio gritando com ela o avião todo, chutando as cadeiras no avião todo. Por quê? Porque as pessoas querem ter. Os tempos são maus, as pessoas esquecem de fazer uma arca, de proteger as suas famílias, de proteger a sua esposa, proteger o seu marido, proteger os seus filhos. Eu e a Lucy fomos cuidar do meu pai por um pouquinho, dar um pouquinho de amor, e nós é que fomos cuidados. O meu irmão largou tudo que tinha para cuidar de mim e da minha mulher, a sua esposa, as suas filhas, todos fizeram de tudo para cuidar de nós no momento que nós mais precisávamos fazer alguns dos exames. Ou seja, isso é zelo, cuidar da família da fé, é muito bonito. Mas antes de cuidar de todo mundo que tem fé, cuide primeiro eu da minha família, você da sua família. Seja, sim, um sacerdote, uma sacerdotisa, primeiro da tua casa. Pare de querer achar e querer ministrar na vida dos outros se a sua vida está rota. Eu vi pessoas que estão fazendo festa de países, igrejas fazendo festa de países, onde nós vemos pessoas que estão com a vida completamente rotas e querendo ainda falar de Jesus. Sabe por quê? Porque querem ser, querem ter. E a palavra do Senhor diz que no meio das suas vidas, o seu poder lhe será tirado. Eu já vi muitos desses que estavam e que já não tiveram, perderam tudo e agora insistem em fazer de novo. Mas a palavra de Deus é como uma espada que discerne entre alma e espírito. Então tome muito cuidado, vamos cuidar mais da nossa família, vamos cuidar mais daquilo que Deus nos deu, vamos colocar uma arca nas nossas casas, vamos proteger nossos filhos. Hoje tudo é autismo, tudo é problema de atenção, déficit de atenção, tudo é problema com os nossos filhos, não é falta de relacionamento, é incompatibilidade de ideias, incompatibilidade de sentimentos, mas nós não somos capazes de cuidar, de nos pastorear. Como é que eu posso, sabendo que Deus avisa que vem dias difíceis, deixar de pastorear a minha casa e querer pastorear a vida dos demais? Que coisa é essa de querer ficar na frente do microfone aqui, como estou, só querendo falar para as famílias se a tua vida está um caos? Pare com isso, vamos fazer aquilo que o Senhor quer, que nós nos apeguemos ao bem, nos apeguemos à nossa família. A Bíblia deixa claro que o homem vendo o mal, ele tem duas opções: ou ser tolo e continua e avança e paga o preço, ou ser inteligente, fiel e se desviar do mal, se esconder. Deus está falando, estão vindo dias cada vez mais difíceis e as pessoas querem ser, ter, possuir. Gente, em nome de Jesus, Deus está buscando homens e mulheres honestas, humildes e verdadeiras na presença dele. O homem que não sabe cuidar da sua casa não pode cuidar da casa de Deus, das pessoas de Deus.
Oh, Renato, mas eu tenho fogo no meu coração, eu quero falar para as pessoas, eu quero ganhar primeiro as pessoas para Jesus. Então ganhe a você mesmo primeiro. Vale para mim. Antes de eu pregar para a Lucia, eu tenho que pregar para mim. Antes de eu pregar para as minhas filhas, eu tenho que pregar para mim. Quem sou eu na presença de Deus? Vamos parar com isso, vamos parar com essa hipocrisia, porque nós temos que entender que quem fala no nome de Deus olha, presta atenção, quem fala no nome de Deus é coluna e sustentáculo da verdade. Não vamos falar das coisas de Deus se nós não somos verdadeiros, se nós não somos sustento da palavra de Deus. Se você está mudando a palavra de Deus segundo a sua vontade até mesmo de querer ter boas intenções, mas não se esqueça, o inferno está cheio de gente com boas intenções. Cheio de gente com boas intenções. E Deus, quando viu que o homem era violento, quando viu que o homem cometia as maiores barbaridades, o que ele fez? Ele escondeu, mandou, deu uma ordem, deu um modelo, faça uma arca e ponha os seus dentro dessa arca. E eu te falo hoje, o Senhor está falando comigo, faça uma arca e ponha a sua família nessa arca, busque a sua família, cerque como Jesus fez, depois que ele expulsou o homem do paraíso, ele colocou uma espada de fogo flamejante na porta da casa, segurada por anjos, sabe para quê? Para proteger, para não deixar que o mal entre na sua casa. Meu irmão e minha irmã, vamos parar com essa hipocrisia. Vai vir o juízo sobre nós que falamos, primeiro sobre nós que falamos de Deus. E se nós falamos de Deus, se nós falamos de Jesus, das coisas do Espírito Santo, e não somos capazes de cuidar da nossa família, não somos capazes de cuidar dos nossos, não somos capazes de orientar como nós vamos cuidar das pessoas. Deus está dando um modelo, e o modelo se chama põe a sua família na arca. Noé fez, e hoje, lá em Hebreus diz, vamos ser pregador de justiça e hacedores de justiça. E a maior justiça que Deus quer é que nós primeiro pastoreemos a nossa casa, para depois querer pensar nos outros. Porque, volto a dizer, é dura essa palavra, mas quem não tem cuidado do seu próprio rebanho, quem não tem cuidado da sua própria casa, quem não tem cuidado primeiro dos seus, não pode cuidar das coisas dos outros. Cuide do seu, cuide da sua família, proteja. Eu e a Lucy decidimos pastorear a nossa casa. Faz 11 anos que eu estou com vontade de subir no púlpito e pregar. Mas que adianta eu subir no púlpito e pregar se as minhas filhas estão vivendo mal, se os meus netos estão vivendo mal, se os meus genros estão vivendo mal? Eu tenho que cuidar primeiro da minha casa. Célula. A família é a célula máter da sociedade. Não queira mudar, inclusive o modelo de família bíblico. Um modelo de família bíblico talvez não seja o seu, casado 2, 3, 4, 5, 10 vezes, tendo situações horríveis, levando isso que tudo dizem que é homofobia, ou tudo isso que é problema de gênero. Cuidado, a família, Jesus é homem e mulher e os seus filhos. Vamos cuidar das nossas famílias, vamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos. Com Deus não se brinca. Deus destruiu toda a terra. Deixou só Noé e a sua família, que eram 7 pessoas, com ele 8. E a partir daí ele fez uma nova terra. Mas ele está dizendo, virão dias terríveis. Ponha a sua família na arca. Então minha palavra hoje é, cuide da sua família, coloque na arca. Ah, Renato, minha família já está, eu já me separei. Tá. Ou seja, então busque os seus filhos do outro casamento, cuide deles, cuide da sua ex-esposa, do seu ex-marido, vê se está bem, procure o bem da sua família, para depois você querer falar das coisas do Senhor. Tem gente que aí não paga pensão, não faz nada. Oh, meu Deus, quanta barbaridade. Eu poderia ficar falando esse vídeo horas e horas, mas eu não quero. Eu quero hoje falar aquilo que Deus me deixou claro. Vamos parar de ser hipócritas e ser, antes de falar de Jesus, falemos primeiro para nós, pastoreemos a nossa família, coloquemos nossa família na arca e cuidemos da nossa família. E depois, ao estivermos todos baixo nosso controle, como sacerdotes e sacerdotisas, vamos buscar as almas que estão
estão perdidas e que precisam ter um modelo de uma família forte e sã. Não brinque com as coisas de Deus. Eu não brinquei, eu parei. Esse senhor que se dizia apóstolo também parou. Glória a Deus que ainda existem homens sérios, honestos e verdadeiros, que se não estão bons, não vão pregar. Se não estão bem em família, vão primeiro reatar, organizar suas casas para depois falar das coisas de Deus. Deus te abençoe, receba a minha bênção. Eu venho hoje tranquilo te abençoar, para que você busque, como eu busquei, como esse homem está buscando acertar a sua vida, primeiro com a sua casa, primeiro com a sua família, restaurar, reconstituir, fechar portas, restaurar barreiras, para depois vir a público e querer falar das coisas de Deus. Não se preocupe com o púlpito, não se preocupe com o primeiro lugar, com as primeiras cadeiras. Os últimos serão os primeiros, diz o Senhor. Deus te abençoe, cuide da sua família, coloque a sua família na arca. Amém? Se gostou, passa para frente. Mas eu sei que tem muita gente que eu conheço que não vai gostar desse vídeo. Mas eu espero que o Espírito Santo te toque. Os versículos estão todos aqui que eu falei hoje. À tua disposição, meu irmão, minha irmã. Restaure a sua casa, restaure a sua vida. Ou então, pare de brincar, de querer ser crente que não é verdadeiro, que não é honesto e que não é de boa fama. Deus te abençoe no nome de Jesus.